Bem-vindos ao The True Estate, o podcast que promete trazer as verdades e os bastidores do mercado imobiliário. Já convido você a curtir, seguir o canal e compartilhar esse episódio com quem você gosta. O meu convidado de hoje é um amigo querido, uma pessoa que eu admiro muito e que já foi campeão 2 vezes como corretor do ano do prêmio Checkmate, Lucas Felt. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite, Manu. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje vai rolar um papo não só sobre o mercado imobiliário, hein? Não, vamos falar um pouquinho de tudo. Eu falo, sem filtro. Sem filtro, é resenha hoje aqui. É resenha. Então, gente, o Lucas já é, eu posso dizer que meu amigo, né? Há uns 4 anos, a gente se conheceu aqui. Já fizemos muitos eventos juntos, palestras. Verdade, e sempre te admirei muito, também muito pela tua história de vida, que eu já escutei algumas vezes e eu acho que muitas pessoas não sabem da onde saiu esse cara que hoje é um dos maiores corretores do Brasil, ganhou 2 vezes o prêmio Checkmate, né? Então, como o melhor corretor. Conta um pouquinho como tudo começou. Nossa, Manu, vou te falar que começou de forma despretensiosa. Falo que eu sou o cara improvável que deu certo na vida quando nada deu certo. Porque a gente fala que o corretor de imóveis ele começa na profissão quando nada tá dando certo na vida. E comigo não foi diferente. Eu tinha uma banda, que inclusive o nome era Felt, e meu sonho era trabalhar com música, sempre foi, eu amava música, eu já tinha essa banda, já tocava por um longo período, e aí chegou um determinado momento que você vai ficando mais velho, a banda acaba, automaticamente você acaba a tua juventude, você tem que ir pro mercado de trabalho, e aí eu comecei a procurar emprego, e nessa de procurar emprego, fiz entrevistas por algumas empresas, e eu era o cara que quando falava assim, tem que trabalhar de sábado, levantava a mão e falava: tchau, tô indo embora, não admito trabalhar de sábado. E um dia eu fui pedir emprego no estúdio que eu tocava. Que eu falei, cara, preciso trabalhar em algum lugar. Por que eu não vou trabalhar onde eu gosto, onde eu me sinto bem? E eu fui pedir emprego nesse estúdio e, por incrível que pareça, ele foi o primeiro não da minha vida. Eu queria ganhar R$1.200 por ano. Então eu queria ganhar R$100 por mês e o proprietário do estúdio falou: cara, não tenho como te pagar esse valor, mas eu tenho uma nova profissão. Eu falei, mas o que é? Ele, corretor de imóveis. Mas como que funciona isso? O que é corretor de imóveis? E ele comentou, não, é uma profissão onde você vende apartamentos e tudo mais. E eu morava em Cajamar nessa época, que é uma cidade que fica bem próxima aqui a Alphaville. E lá estava iniciando o mercado imobiliário, começou a fazer os primeiros projetos de apartamentos, e eram todos Minha Casa Minha Vida. Ele falou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com a gerente lá do plantão e eu vou ver se eu consigo uma entrevista pra você. Falei, nossa, entrevista, caracas. Meu Deus, tem que me preparar psicologicamente e tudo mais. E aí, juro pra você, ele foi pro plantão e tudo mais. Deu uns 40 minutos, ele ligou. Vem aí. Cara, seguinte, consegui uma entrevista pra você. Você tem que estar aqui amanhã e bem preparado. Já deu aquele choque. O que é o preparado, né? Aí eu falei, nossa, aí foi. A gente sempre tem, quando é mais novo, aquela camisa de formatura que você compra, que geralmente vem aqui no dedo. Coloquei aquela camisa de formatura, falei, vou fazer minha entrevista. Eu fui na entrevista, cara, foi horrorosa. A gerente falou super mal da profissão, que não tinha salário, trabalhava de domingo a domingo, que se eu não vendesse não iria ganhar dinheiro. Se eu chegasse 8h01 no plantão, eu não teria direito à roleta. Cara, foi um filme de terror. E aí no final eu falei assim, eu começo quando? Ela falou, amanhã. Eu falei, amanhã? Ela, amanhã esteja 8 horas. E assim começou o Felt no mercado imobiliário. Eu iniciei a minha trajetória no Minha Casa Minha Vida. Todo mundo acha que o Felt tá aqui em Alphaville há mais de anos. Só que eu tô aqui há pouquíssimo tempo. Vão fazer 5 anos agora, ou 6 anos. Eu não sou muito bom de data. E assim que eu comecei no mercado imobiliário. No Minha Casa Minha Vida, de forma despretensiosa, onde o primeiro não da minha vida... Foi o melhor não. Juro, por falar, eu sempre falo nas minhas palestras... que quando nada dá certo, você vira corretor, mas na minha vida, quando eu virei corretor, as coisas começaram a dar certo. É isso aí. Na verdade,
as pessoas já querem começar no alto padrão e muitas vezes elas não entendem que tem uma trajetória, né? Até porque o alto padrão ele é um mundo à parte, a gente estava aqui até comentando que no altíssimo padrão, tu fala sobre tudo menos sobre o imóvel com o cliente. Verdade. Né? Então é uma trajetória que ela foi sendo construída. Mas eu queria te perguntar assim, ao longo dessa jornada, né, quantos anos faz que tu começou a ser corretor? Desde 2012. 2012. Ah, Já faz um tempinho. já faz um tempinho. Qual foi a tua virada, onde tu saiu de um corretor Minha Casa Minha Vida, de um médio padrão, para ser um cara de altíssimo padrão? Manu, Teve algum ponto de inflexão, assim, que foi ali a coisa mudou? teve, mas não foi algo que eu planejei. Eu nunca imaginei que o Felt que existe hoje um dia existiria. Eu comecei minha profissão, comecei a ser corretor para pagar boleto. Eu não tinha pretensão nenhuma. Sabe quando você é muito novo e você não sabe nem porque você está entrando naquele trabalho? Para mim era uma coisa que, tô indo ali, vou vender uns apartamentos, pegar uma grana e acabou. E aí deu o primeiro start, na verdade, que eu falei, cara, agora eu sou corretor no dia da minha primeira comissão. Que aí eu fiz minha primeira venda, demorou 1 mês e 3 semanas. E aí eu peguei a minha primeira comissão e logo em seguida eu vendi mais 4 apartamentos. Dava uma média de R$2.000 por comissão, por apartamento. Cara, quando eu peguei aquilo, deu um grande start. O negócio é bom. Negócio é bom, é isso que eu quero pra minha vida. Porque eu tinha acabado de começar uma profissão e assim, em pouquíssimo tempo eu peguei uma grana que eu pensei na hora, tô rico. Cara, R$10.000 naquela época, eu falava, cara, tô rico, é isso que eu quero. Então esse foi minha primeira virada de chave. Primeiro, eu acho que hoje o corretor ele tem muito receio de falar que é corretor. Ele fala, é broker, é consultor imobiliário, private, inventa um monte de coisa. Só que o corretor é uma profissão muito importante. Muito. As cidades, elas são desenvolvidas por conta do corretor. Imagina se você tem empreendimentos maravilhosos, luxuosos, nos melhores CEPs das cidades, mas se não existe a venda, aquilo só vai ser cimento, parede, tijolo. Então, assim, o corretor é uma profissão muito importante. Eu acho que a minha primeira grande virada foi eu aceitei, cara, eu sou corretor, pô, é isso que eu quero. E quando eu fui tendo as transições de carreira, foi algo que eu nunca planejei. Eu comecei a ser estratégico e planejar as coisas de, 3 anos pra cá, que foi quando eu comecei a crescer numa desordem que se eu não começasse a ser estratégico, não começasse a pensar na minha carreira, eu ia implodir, porque começa você a ter muitas tarefas e você começa a ficar com muita demanda. Uma gincana, né? E uma gincana, e você começa a ficar maluco, aí você vê que você sendo você não vai conseguir ir mais longe, você não consegue atender, não consegue filmar, você não consegue fazer nada com qualidade. E aí eu comecei a ser estratégico e começar a pensar em carreira, empresa, virar empresário nesse momento. Mas voltando, quando eu fui tendo as transições, foi tudo algo natural. Trabalhei no Minha Casa Minha Vida, depois eu fui para o mercado de terceiros. O terceiro, acho que foi um dos mercados que eu mais me apaixonei, porque no mercado de terceiro tem muita pessoalidade, você se conecta com a pessoa, diferentemente do plantão. E aí eu comecei a trabalhar em uma imobiliária em Cajamar, fiz minha carreira lá, depois eu montei a Felt em 2016. E em 2016 eu montei a Felt em Cajamar. Vai fazer 10 anos de Felt, inclusive, mês que vem, 14 de abril. Não sei quando que vai pro ar. Pode ser que seja Acho que antes vai ou não. ser por aí. Então já vai ser aniversário. Já deu os parabéns aqui nos comentários. E aí, eu abri a Felt, comecei a vender muito em Cajamar. Muito, muito, muito. Virei o top 3 da cidade. E o que me fez vir pro alto padrão não foi a questão de agora eu quero mudar de carreira, mudar de vida. Eu vim porque eu tinha muitas vendas, muitos problemas de pós-vendas em termos de problemas de casa, essas coisas. E eu cheguei nos construtores e falei, cara, eu vou parar de trabalhar aqui. Eles não acreditaram porque eu era tipo assim, ele não vai deixar de ganhar dinheiro aqui porque ele tá vendendo bem e tudo mais, não tem por que ele sair. E chegou uma hora da minha vida, eu falei, vou ver novos mercados. Aí eu fui ver Jundiaí primeiro, que era uma região que tinha um outro mercado. Eu nem queria ir para um mercado de alto padrão, só queria mudar. E aí eu falei, cara, vai ficar muito longe, porque é muito, muito mais longe que Alphaville.
Eu vi no Google Maps uma cidade na divisa, Santana de Parnaíba, eu comecei a procurar aqui, eu vi Alphaville, vi uns condomínios. Falei, caracas, nem sabia que existia, nunca tinha vindo pra Alphaville, você acredita? Nossa, e aí tu veio de muda. Não, aí eu peguei meu carro, eu vi a cidade e falei, cara, é muito perto. E eu falo que no começo a gente tem uma cabeça escassa. Falei, eu não pensava em ganhar dinheiro, só pensava em gastar menos. Falei, o lugar mais perto que eu vou gastar menos gasolina pra chegar, Alphaville. Ah, daí tu continuava morando lá e vinha Morava, pra cá eu vim morar pra Alphaville depois. E aí eu comecei a ver o mercado e comecei a bater no condomínio. A entrada aqui é duríssima, então minhas primeiras visitas não tive abertura nenhuma. E aí tinha uma pessoa lá em Cajamar que fazia ela fazia a concretagem das casas de alto padrão aqui. E eu faço construções em Cajamar desde essa época. Eu falei, pô, você atende o pessoal lá de Alphaville? Ela atende. Eu falei, me coloca num condomínio uma vez, não precisa me colocar mais. Só tem uma chance. Você me leva pra conhecer? Levo. Ela foi, e aí no dia que eu entrei, eu vi uma plaquinha lá, tinha uma captação, peguei. E aí assim começou o Felt em Alphaville. Então, não teve trajetória, não teve, nossa, eu quero mudar de vida, não teve... Passo a passo. Não, foi... Eu falo que Deus é muito bom comigo, porque tudo que eu vivo hoje, se eu falar que eu imaginaria que eu ia viver isso, nunca. Hoje eu tenho um acesso assim que eu falo, cara, como que eu tô aqui? Não tem explicação. Tem, né? É Deus. É Deus e também tu fez a tua parte. Todo dia a mesma coisa, porque não é Sim. fácil, né? A gente tava falando sobre motivação, muitos nãos, é uma gincana para conseguir as coisas. E eu até queria te perguntar. E eu acho que no alto padrão você tem, além de tudo isso que você vai ter em todos os mercados, você tem a barreira de ser desconhecido. Isso no começo para mim foi muito duro, porque primeiro que eu não me vestia, não andava, não tinha o carro que eu tenho hoje. Cheguei aqui com um Ford Fiesta 2011, tudo na maçaneta, sem ar-condicionado, sem nada. E aí você chega para vender casas de milhões, eu passava zero credibilidade. Sim. 1,65 m de altura. Eu chegava nos proprietários e falava, vou vender tua casa. Eu falava, tá bom, sabe quando você não passava credibilidade alguma? E isso daí foi bom para mim. Porque eu vi que se eu não mudasse também meu brand, meu posicionamento, e eu não evoluísse, ia ser questão de tempo de eu morrer no mercado. E aí foi esse novo ambiente que me moldou e eu fui evoluindo. E tu usou muito o digital, né, para fazer essa virada. Quando tu chegou em Alphaville, que tu começou a fazer esse trabalho mais forte no digital, ou tu já vinha fazendo lá em Cajamar? Não, já vinha. Lá em Cajamar eu fui a primeira imobiliária que teve CRM lá. Foi a primeira imobiliária que teve Instagram. Então eu sempre gostei por conta da música. Eu sempre fui o cara meio... Nossa, gosto de vídeo. Na época de banda, tinha os clipes. Eu que meio que fazia os roteiros, as músicas, as entradas dos shows. Então quando nasceu a plataforma Instagram, a hora que eu baixei foi meio que pra mim, nossa, um parque de diversões, assim. Sim. Só que eu não fazia conteúdo como eu faço agora. Claro, tu fazia mais... Não, era horrível. Isso é bom as pessoas escutarem, porque as pessoas não querem começar, mas a gente começa de algum lugar, né? Aí tu vai evoluindo depois. Não, presta atenção no que eu vou falar. O grande segredo de você ficar bom é você começar. Repetição. É repetição. E seu vídeo de hoje, daqui 1 ano, vai estar horrível. E o vídeo daqui 1 ano, daqui 2... vai estar horrível. E assim vai evoluindo a vida. E assim, eu comecei a fazer conteúdo, mas era muito ruim. Mano, muito ruim. Eu olho meus vídeos, eu falo, cara, como que eu postava isso? Só que isso foi me dando aderência. Isso vai fazendo você ficar melhor. Isso vai fazendo você perder a vergonha. Que eu acho que hoje o grande motivo das pessoas não postarem é o julgamento do próximo. Total. E assim, as pessoas sempre vão julgar, sempre vão falar, tô fazendo ou não, né? Então, sim, faça. E você tem que fazer. E isso que você falou é uma verdade, eu falo que meio que absoluta. As pessoas vão te criticar se você fez e vão te criticar se você não fez. Então, na dúvida, faça. Total. E eu me lembro em uma palestra que eu escutei, tu falou que tu fez uma venda grande pelo TikTok, né? Quando que tu caiu a ficha que tu não era mais o Felt lá de Cajamar, que agora tu era um corretor muito conhecido no Brasil? Como é que foi quando é que tu entendeu assim o tamanho
que mesmo com 1,65 m tu tava? Cara, você sabe que isso pra mim é uma coisa que eu não sei te dizer se eu tenho a noção do que as pessoas falam de mim. Isso aqui eu tô falando com a maior naturalidade possível, porque a gente vive aqui em Alphaville, e aqui em Alphaville, por mais que eu seja um corretor conhecido e tudo mais, você vive numa bolha onde tem muita gente grande, muita gente conhecida. E eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu recebo mensagens de pessoas, pô, comecei a trabalhar no mercado imobiliário por causa de você. É muito legal, né? Cara, crianças e até adolescentes. Felt, tô com 16 anos, mas eu quero ingressar no mercado imobiliário. Então, assim, eu não tenho essa noção do que é o Felt no Brasil, se representa muito ou pouco, mas pelo carinho que eu recebo das pessoas no Instagram, eu acho muito legal a questão de você ser uma inspiração. Então, é incrível. E eu levo isso como algo muito de ser uma missão, de cara, pô, eu tô aqui, que nem a gente foi, ontem eu fiz o Primocast. E quando eu tô ali, por mais que seja o Felt, eu gosto muito de representar a classe de corretor. Porque o corretor ele sempre foi muito desacreditado. Eu lembro que quando eu comecei a ingressar nessas rodas de pessoas que são mais prósperas assim, é muito difícil o corretor ser respeitado. E hoje eu gosto muito de ser um corretor que as pessoas gostam que o corretor tá ali. Tipo, esse aqui é o Felt, corretor das estrelas. E não é sobre o Lucas, sobre o Felt, não, é sobre uma profissão que você consegue elevar e as pessoas começam a respeitar. Sabe que isso é uma coisa que eu tenho feito muito assim no meu Instagram, é meio que educar um pouco o mercado e ser uma porta-voz de coisas que eu acho que os corretores gostariam de falar e que muitas vezes não conseguem dizer, e por isso até que eu criei o podcast, que era para trazer, digamos, um pouco desses bastidores, o que a gente gostaria que mudasse. E eu acredito muito nisso também, quando a gente ajuda o outro, quando a gente ensina o outro, quando a gente torna o nosso universo, que é o universo da imobiliária, um lugar melhor, isso faz bem pra gente, sabe? E outra coisa, quando você pega um mercado fortalecido, hoje, assim, eu vejo que na época, eu tô até parecendo um velho, né? Na minha época, quando eu comecei, cara, era isso, nada deu certo, você virou corretor. Hoje eu vejo que, por exemplo, as pessoas estão escolhendo ser corretor, e uma coisa que eu acho interessante, as construtoras, o mercado em si está vendo o corretor como algo de valor. E até eu ia te perguntar, eu ia entrar numa outra pergunta, mas entrando nesse viés ali sobre como uma missão e tal, tu também gosta de ajudar. Eu me identifico contigo porque eu, claro, né, comecei agora uma mentoria e tal, mas tu tem um programa de capacitação, como é que tá isso, assim? Porque as pessoas devem te pedir muito. Pede. Na verdade, a questão do educacional, para mim também foi muito novo. Porque quando a gente começa a fazer uma profissão, quando você começa numa profissão, você não imagina que você pode ensinar. Fala, tá louco, alguém vai querer aprender comigo? Tá louco, e você acha normal as coisas que você faz. E muitas vezes não é. E aí foi quando a gente fez o primeiro código Felt, que foi há 2 anos atrás. E cara, eu me surpreendi muito, porque a gente lançou, e aí no primeiro dia já esgotou 50% das vagas. Eu falei, ué? Porque eu pensava, ninguém vai querer pagar pra vir aprender comigo. Isso daí todo mundo faz. Aí esgotou. E aí, tipo, depois de uma semana, esgotou tudo. É que às vezes a gente... que eu sinto, por exemplo, em mim? Eu faço as coisas muito... naturais, assim. É o meu jeito de ser, é o meu jeito. Eu aprendi fazendo. E tu pensa, será que eu tenho como ensinar? Será que isso é um método? E no fim tu tem um método. Você tem. Claro só que às vezes você... às vezes tu precisa que alguém te mostre qual é o teu método. Porque coisas muito básicas para nós, geralmente não são para os outros corretores. Então a gente tem ainda um mercado com uma régua muito baixa. E quando tu faz um pouquinho acima da média, tu acaba se destacando. E isso é muito bom para todos. Porque justamente esse estigma do corretor, ele só vai mudar quando a gente melhorar as pessoas que estão aqui. E assim, o corretor tem que torcer pelo outro. Tem que ficar feliz pela venda do outro. Isso que eu ia te dizer. Como tu enxerga assim, as parcerias aqui? Porque eu sei que a Alphaville é um mercado pequeno,
né? Temos corretores super conhecidos como a Mônica também. Como vocês se relacionam em relação a isso? Porque a maioria de vocês trabalha muito com gestão, né? Que é uma coisa que eu adoro e eu acho que é muito elegante para o mercado a gestão. A partir do momento que tu cuida dos interesses de uma parte, a pessoa cuida de outro, tudo bem, a gente divide e todo mundo sai feliz. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu começou a fazer isso? E como tu enxerga o futuro disso, dessa parceria? Eu vou falar muito do mercado de luxo. Quando a gente começou com essa questão da gestão, eu comecei a fazer de uma forma diferente aqui em Alphaville. Geralmente as pessoas pegavam aqui exclusividades, colocavam debaixo do braço e acabou, ninguém trabalhava. E aí eu vi que o mercado aqui era um mercado onde a maior dor do proprietário era ele ter um corretor despreparado, ou vários, ou 80 corretores irem lá na casa dele gravar a casa e ele ter que ficar recebendo um monte de corretor a primeiro momento. Segundo, um monte de clientes desqualificados. E aí foi quando a gente formatou o modelo de gestão. E aí eu fiz um modelo de gestão onde eu represento o imóvel dessa pessoa no mercado, faço todo o briefing. Então faço material, precificação, faço os vídeos, tudo profissional. Tenho um ecossistema de corretores regionais e nacionais e eu distribuo. Eu sou uma fonte de distribuição além das minhas plataformas. E uma coisa que eu gosto de fazer muito aqui também é a questão de um open house, uma festa de lançamento para aquele imóvel. E isso deu muito certo. A gente vendeu alguns imóveis no ano passado, que foi assim, tempo recorde. Teve até um case que a gente vendeu em 7 dias uma casa de 17 milhões e 900 mil reais. E nesse case eu fiz uma gestão onde eu pagava 6% para o corretor parceiro. Mas aí tu ajustou isso com o proprietário para ele pagar para vocês? Não, aí o que acontece quando eu faço isso? Eu tenho alguns modelos de gestões e aí eu apresento para o proprietário. Tem alguns que eu faço assessoria e é o desconto no valor da comissão. Tem gestões que eu consigo uma comissão maior. Isso para mim foi algo que para o mercado eles achavam que não era possível. E aí quando você entra com uma marca forte, quando você mostra resultado, você deixa a tua marca tão desejada que por números compensa o cara te pagar mais. Porque eu vou te dar um exemplo, uma casa de 17 milhões e 900 mil reais. Se ela é lançada, ela passa 4 meses no mercado. 4 meses no mercado, você faz 1% ao mês, que é o valor do imóvel. Aí você lança pagando uma comissão maior. Só que você vende em 7 dias. E você pega e já tem o retorno financeiro do investimento. Vale a pena pagar mais? Vale muito a pena. Mas como é que você vai mostrar isso? Com resultado, com método, com parcerias. Então, assim, a gestão, ela funciona muito bem. Mas você tem que ter um modelo e você tem que ser um cara que tenha parcerias. E eu vejo que muita gente, às vezes, quer boicotar a gestão. Muito. Eu te pergunto porque em Porto Alegre eu vivo isso constantemente. Eu trabalho muito com gestão também, faço open house, eu também distribuo para as pessoas o material, para que elas possam também divulgar. Não sei se tu faz isso. Faço. Ou eles podem também anunciar, por exemplo, tua casa. Podem, na verdade, quando Devem, eu faço, né? eu já faço... Quando eu pego uma gestão, eu já faço toda a cronologia dela. Desde a captação até a venda. E aí eu estipulo um prazo para acontecer aquela venda. Então, quando eu faço tudo isso, dentre os objetivos e também as tarefas, é fazer uma distribuição eficaz. Só que hoje eu tenho corretores regionais e nacionais, por isso que é muito rápido. Sim, porque também as casas aqui são vendidas pra gente de todo lado. Sim, e outra coisa que também é legal, eu escolhi os parceiros para trabalhar. Ah, tu não Então, trabalha por com todo exemplo, mundo? não adianta, não é que eu não trabalho com todo mundo, mas eu tenho parceiros pontuais que, por exemplo, eles já são ultra nichados. Então, não adianta eu ter um exército de 1000 corretores. Esses 1000 corretores, eles vão distribuir esse imóvel para público errado, não vai dar resultado. Isso é uma coisa que o corretor, às vezes, ele acha que faz sentido. Não é só quantidade. O mercado de luxo, você tem que ter qualidade. E muitas vezes o corretor ele pega o imóvel na gestão, ele distribui, só que ele não consegue fazer a venda efetiva dele. Como é que... Uma das dores, assim, que eu acho que é da maioria dos corretores é a precificação dos imóveis. Aqui, como é que o pessoal leva... Claro, tu já chega lá, o cara
te conhece, sabe que tu tem muita experiência. Aqui vocês trabalham com condomínios, então eu acho que as coisas são um pouco mais fáceis de precificar, porque é muito nichado. Mas vocês têm aqui problemas, porque em Porto Alegre, por exemplo, e em outros estados, eu vejo que a gente tem muito problema de precificar porque as pessoas não aceitam o valor de mercado. Elas têm um valor emocional, elas querem botar o preço e aí não vende. Tu pega essa gestão? Não. Então, assim, a gestão, com toda a humildade possível, tem que ser do meu jeito. Senão eu prefiro que jogue no mercado e tá tudo certo. E daí deixa a pessoa apanhar, entre aspas, até ela entender que... E também assim, voltou, você pega a gestão, só se for do meu jeito. Porque não adianta, Manu, quando você coloca um imóvel mal precificado no mercado, você tem um imóvel que você sabe que não vai vender, que você não acredita, ele não vende e a assinatura do fracasso é sua. Sim, exatamente. Entendeu? Então eu prefiro não pegar. E se vendeu por um overprice, mérito de quem vendeu e tá tudo bem. Eu acho que o mercado imobiliário, ele tem que ser profissional e as pessoas não podem levar as coisas pro coração. Sim. Nem o corretor, nem o proprietário. E eu vejo que às vezes levam e tá tudo certo. Já me aconteceu várias vezes, a pessoa fica brava comigo. Já ficaram também comigo. Falo, meu amigo... É profissional, né? O imóvel assim é teu, você pediu minha opinião. Quando você vai num médico... É isso que eu ia dizer. Se ele chegar lá e falar pra você, você tem uma bronquite. Eu vou falar, não tenho uma bronquite, eu tenho uma gripezinha. Aí ele vai falar, uma bronquite. Eu vou ficar... Você não debate com o médico. Sim. O corretor, ele é profissional. Mas você sabe que também tem um pouco, aqui em Alphaville, pelo menos, tem muito assim, o Felt foi lá, precificou, sei lá, uma casa 10 milhões. Aí vai um outro corretor precificar. E o proprietário, o Felt é maluco, veio aqui e falou que a casa vale 10, minha casa vale no máximo 14. Aí o corretor, pra não falar a verdade, não, eu tava vendo aqui é no mínimo 15. Sim, o cara fala o que o cliente quer ouvir. Fala o que o cliente quer ouvir, aí às vezes pega uma gestão, fica anos no mercado, não vende, aí depois de anos vende pelos 10 que o Felt falou. Ou qualquer outro corretor que seja consciente. Eu queria entrar no assunto do corretor das estrelas. Porque por que tu acha que isso aconteceu? O que tu nota em comum das pessoas que te buscam? Alphaville tem muito, ele é um lugar que muita gente conhecida vem viver, né? Por ter uma qualidade de vida, próximo a São Paulo. Mas me conta como é que foi isso. Cara, você sabe que o corretor das estrelas, quem me batizou como corretor das estrelas não fui eu. Eu só coloquei corretor das estrelas quando eu fui num show, num aniversário de um cliente meu, onde o Belo estava no palco, ele me viu e falou, olha o corretor das estrelas. Então, quando ele falou isso, eu falei, se o Belo falou, tá falado. Só recebo. E aí eu fui lá e coloquei corretor das estrelas. Então, quem tá assistindo aí não é o Felt que falou, olha o corretor das estrelas. Inclusive, eu tenho até esse vídeo no meu Instagram. O mercado é soberano, até nisso. Aí ele falou assim, olha ali, o corretor das estrelas, ele vendeu casa aí pra um monte de famoso, vai vender a minha também. Aí eu falei, meu amigo, já vou aproveitar que o cara que, querendo ou não, é o Belo, uma baita força, um cara que, sou fã, falou que é o corretor das estrelas. Falei, no outro dia coloquei lá no meu Instagram. É eu mesmo. Corretor das estrelas, postei o vídeo, eu falei, não sou eu, vai discutir com o Belo. Mas, assim, foi algo que foi acontecendo sem pretensão. É o que você falou, acho que a força do digital me levou a essas pessoas. Porque hoje eu acho que o público, em geral, a vida mudou muito. E quando a pessoa vai buscar um serviço ou vai buscar alguma coisa, ela procura na internet. E eu peguei uma demanda muito alta de artistas aqui. Então eu vendi a casa do Neymar pro Nigro, que isso eu acho que foi algo que me posicionou muito no mercado nacional, porque saiu em várias notícias até internacionais, e isso me posicionou muito. Mas antes dessa venda eu já tinha vendido para VTube, já tinha vendido pro Lipe Ribeiro, jogadores de futebol, né? E vai indo. E o que aconteceu muito? Eu sempre gostei de ser um cara de experiências. Então, quando eu vendia, por exemplo, para qualquer pessoa, até mesmo quando é uma pessoa low profile, eu gosto de fazer uma baita entrega de chaves. E essas pessoas que eram influentes começaram a repostar essa entrega de chaves. E aí tem até uma bem legal, que é a da VTube, que a gente fez uma gincana do BBB. Então, como o Eliezer é ex-BBB e ela também, a gente pegou e tinha um trajeto para ela chegar até a
porta da casa dela, que seria onde ela pegaria a chave. Então assim que ela chegou, a gente começou a falar, pô, você vai ter que descobrir como é que você vai entrar na tua casa, você tem a chave? Ela, como assim? Eu paguei a casa. E aí a gente foi documentando isso. E aí, através dessa entrega, ela repostou. Aí outros influenciadores, pô, quero comprar com ele. Mas isso sai da tua cabeça? Sai da minha cabeça. Na verdade, Tão artista. na verdade, eu sempre a música sempre me conectou Eu amo muito. música. Música Eu tô aprendendo a tocar violão. pô, e assim a música, a questão do audiovisual, sempre gostei muito de É que traz uma clipe, sensibilidade, de né? sensibilidade, de realmente assim uma pegada um pouco artista. Claro, total. E aí eu sempre falei, cara, eu achava o mercado de alto padrão muito sem graça. Quando eu cheguei aqui em Alphaville, ninguém fazia nem foto nem vídeo da casa. Não pode ser. Juro Era só, por Deus. então a pessoa morava ali. Não, era assim, por exemplo, ô, Manu, vem vender minha casa. Eu falava, Manu, manda as fotos. Se mandasse com um cachorro Sim, ou falta- com roupa no varal, ia pro site assim. É um capricho que... Aí eu falava, cara, como é possível? Quando eu cheguei, eu falei, como é possível? Essas casas são tão bonitas e ninguém gosta de trabalhar. E eu, muito do audiovisual, falei, não, vou começar a documentar. E aí, quando eu comecei eu achava o mercado de alto padrão muito assim. O cara vinha, comprava a casa, ó, tá aqui tua casa, tchau. Eu olhava e falava, não é possível. Eu falei, cara, o dia que eu começar a vender nesse mercado, vocês vão ver o que eu vou fazer. E aí, desde a minha primeira venda aqui, eu sempre vou e faço entrega. Então, ficou muito marcante. E eu sempre gosto de fazer uma entrega que ela tenha um valor intangível para o cliente. Entendeu? Vamos supor, a gente tá no meio do atendimento, você solta assim, pô, meu filho adora pizza de calabresa com a borda com gergelim. Tu dá um jeito. Não, aí eu fico aquilo. Quando é tua primeira noite na casa, vai chegar do nada lá uma pizza de calabresa com borda de gergelim com um recadinho. Um exemplo. É isso, pra vocês verem que não é à toa tu chegar onde tu chegou, porque tem uma coisa muito básica que eu acho que falta muito nos corretores, que é escutar. Escutar e perguntar. Perguntar e escutar. E assim, às vezes você não vai encantar seu cliente você dando para ele um Rolex. Porque aquilo ele compra a hora que ele quiser, meu amigo. Sim, ainda mais um cliente desses. Não, e eu fui descobrindo que o rico, ele gosta de coisas intangíveis, de atenção, de detalhes, de cuidado. E às vezes você fala assim, eu vou comprar lá um tênis da Gucci e dar pro meu cliente. Ele vai achar cafona. Ele vai falar assim, putz, aí eu tenho qualquer momento. Entendeu? A não ser, sei lá, o cara falou, gosto de um perfume XYZ porque marcou a data que eu pedi minha esposa em casamento. Pô, grava isso. Você vai gastar muito menos e a resposta que você vai ter, a receptividade que você vai ter de alegria dele é muito maior. Mora nos detalhes o diferencial, acho que principalmente para atender esse tipo de cliente, que é um cliente que tem acesso a tudo. Ele não precisa nada, né? Não precisa. E uma coisa também que eu aprendi no longo do tempo no mercado de alto luxo, você tem que ter repertório. O corretor que ficar só falando de casa, ele não vai vender. A gente estava agora falando sobre isso, né? Que Ele tem fala que de tudo menos casa. Ele tem que falar sobre viagens, ele tem que conhecer o básico, ele tem que saber de bons restaurantes, ele tem que ter papo. Às vezes a pessoa fala assim, Felt, como que você sabe que um cliente ele chegou e ele tá vendo uma casa, por exemplo, de 3 milhões, mas ele não vai gostar daquela casa de 3 milhões porque ele tem potencial de comprar uma de 6, 7. Se você tiver o conhecimento básico do teu cliente, assim que ele chega, você já vai fazer uma leitura. Por exemplo, às vezes o cara vai chegar com um carro que o valor do carro é muito aproximado da casa. Tá claro que ele pediu aquela casa, ele vai chegar, ele vai se decepcionar e ele é potencial de comprar algo maior. Só que como você vai saber disso? Perguntando, conversando. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso faz muito sentido, mas essas perguntas tu não consegue extrair antes dele? Quando chega um cliente para ti, qual é o teu passo a passo, assim? Porque às vezes as pessoas chegam e dizem, velho, eu queria que tu me ajudasse aqui a comprar uma casa assim, assim, assado. Tu simplesmente apresenta uma casa para pegar a pessoa, para ali vocês terem o primeiro contato e tu conseguir extrair mais informações, ou tu faz um briefing antes
Ou tenta tomar um café antes? Faz um briefing antes, mas aqui em Alphaville você tem alguns tipos de clientes. E o cliente que não conhece Alphaville, para você apresentar Alphaville para ele, você vai ter que fazer a primeira, segunda visita de conscientização. É aquele cara que, por exemplo, ele vai chegar aqui e você vai falar para ele: ah, você vai para São Paulo todos os dias? Faz um briefing. Ah, vou. E aí você fala assim: pô, tal condomínio vai ficar distante. Eu acredito que você não vai gostar. Ele vai querer ver. Sim. Que é o ver para crer. Sim. Então não adianta você, nas primeiras visitas, você querer vender. Por mais que você faça um briefing, ele vai querer conhecer a região, ele vai querer realmente ver se aquilo que você está falando faz sentido. Aqui em Alphaville vem muito cliente também que assim, um amigo meu mora aí. Aí, por exemplo, o amigo fala assim para ele: aqui só presta condomínio X e condomínio Y. Aí ele vem só querendo lá. E às vezes condomínio XY não cabe no bolso dele. Exato. E aí ele começa a ver os outros e ele vê que é tão bom quanto, às vezes até melhor. Então, assim, o corretor ele tem que entender o que o cliente quer e ele não pode querer sair na visita e vender na primeira visita. Tem que se dar o trabalho de conhecer a pessoa. Conhecer, né? Fazer relacionamento, perguntar, saber as características de vida. Às vezes vai ter cliente que ele vai morar numa casa ruim, em um condomínio que passa um status social para ele, mas ele não vai comprar uma casa que seja a melhor de um outro condomínio que não passa status social. É perfil. E não tem certo ou errado. Você tem que saber o que é a dor do teu cliente. E às vezes isso que a gente está falando aqui é óbvio. Mas tem corretor que o cara fala assim, ó: quero uma casa de 10 milhões de reais. É só ir metralhando de link. E às vezes ele vai mandar casas que não faz sentido algum. É que às vezes não é a casa de 10 milhões que ele quer, é exatamente o que tu falou. É estar naquele condomínio, porque aquele condomínio significa alguma coisa. E também tem aquele cara que é assim, ó, ele quer uma casa de 10, mas que custa 30, que ele tem os 30, mas ele tem que ver a de 10 para ele provar para ele que ele fala: puta, eu não consigo morar aqui, pelo amor de Deus, me leva no que eu preciso. É que tem uma curva eu digo que tem uma curva de amadurecimento e de aprendizado quando o cliente entra no mercado, para tu alinhar as expectativas dele ao que o mercado oferece. Exato. Né? Porque muitas vezes a pessoa quer algo que ela não pode comprar, muitas vezes ela não sabe que ela não vai ter tudo, que tu vai ter que explicar. Mas agora até eu me lembrei aqui falando contigo que nós nos encontramos em Miami, por acaso. Verdade! Por acaso eu tava no shopping ali ali era o City Center ali. Isso. Tava ali e quando eu vejo me liga o Felt: o que tu tá fazendo aqui na minha frente? Não, mas é porque eu vi uma loira que eu olhei de costas e falei: caramba, parece a Manu. Eu falei: eu não vou chegar e perguntar se é ela. Vai ser uma americana ou alguém desconhecido, falei, vou na veia certa, né? Falei, deixa eu ligar antes. Eu fiquei de longe vendo. A hora que ela atendeu, eu falei: é ela mesma, aí eu fui cumprimentar. E eu queria que aquela vez a gente conversou, foi muito legal a gente se encontrar, e tu tava indo ver uma ilha, uma coisa de cinema. Aquilo ali foi um ponto alto da tua vida, não é possível, porque eu acompanhei. Gente, Manu, vou te falar. É outro mundo. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, porque vale a pena. Cara, eu falo que a viagem acaba sendo algo que você abre tua cabeça. Total, eu amo viajar. E assim, não tem nem como descrever. Ali foi algo que eu vi que o mundo tem muito dinheiro. Quando você acha que você vive em um ambiente próspero, que você vive com pessoas ricas, ali foi assim, acho que um dos lugares onde eu mais vi abundância na minha vida. Eu fui ver uma ilha de 75 milhões de dólares. Sobrevoei Miami, foi um tour assim incrível. E ali para mim foi uma experiência de mercado imobiliário e know-how, que foi uma baita aula. E o que eu percebi ali, o que eu venho percebendo ao longo da vida, que o problema nunca vai ser dinheiro. Depende para quem e depende para quê. Ou seja, depende para quem você vende, depende da prioridade daquela pessoa, do que você vende. Porque ali eu fui numa ilha de 75 milhões de dólares, onde você só chega se você for convidado ou autorizado, fica a 15 minutos de Miami, chama Ocean Reef,
e você tem uma cidade, basicamente, que você tem restaurantes, tem hospitais, pessoal, plena terça-feira, acho que era uma terça-feira ou quarta-feira, não lembro. Mas imagina que era um dia de semana onde a gente tá aqui, ó, Ralando. batalhando, ralando, fazendo ligação igual um louco, indo pra lá, pra cá, passando estresse. O pessoal andando com carrinho de golfe. Com a vida ganha. Com a vida ganha, Para as próximas 5 gerações. possivelmente. Ali começou a ter um storytelling na minha vida, assim, que eu falei, cara, da onde eu saí, aonde eu estou e aonde eu posso chegar. Ou seja, os limites da tua vida, quem coloca é você. Porque se eu chegasse no Felt do Minha Casa Minha Vida, falasse, você vai conhecer uma ilha de 75 milhões de dólares, sobrevoar Miami de helicóptero e chegar numa pista onde pousou, pelo menos ali, do tempo que a gente ficou esperando o carro, pousou pelo menos 3 jatos, eu nunca pensei que ia acontecer isso na minha vida. É muito legal, né? Isso que eu acho o mercado imobiliário, ele é encantador Ele por é. isso, porque tu já deve, eu ia até, uma pergunta que eu ia te fazer ia ser essa, mas eu acho que tu deve ter, eu ia dizer o que o mercado imobiliário te ajudou, qual foi o sonho que o mercado imobiliário te ajudou a conquistar? Eu acho que devem ter sido inúmeros, né? Cara, materiais eu acho que inúmeros, assim, mas eu acho que os maiores sonhos foram viver coisas que eu só vi em filmes e que às vezes nem em filmes eu vi coisas tão incríveis do quanto eu já vivi. Que lindo. Cara, chegar, por exemplo, nessa ilha. Uma vez eu tava mostrando uma casa aqui que 2 personalidades muito assim, fora da curva. E ali, aquele dia passou um filme na minha cabeça, tipo assim. Acho que foi o dia que a gente se encontrou, tu tinha ido lá, né? Não tinha, mas teve um momento que marcou. Esse momento foi um filme na minha cabeça. De todo assim, acho que é um dia que eu não esqueço. Onde eu mostrei uma das casas mais caras daqui, ou se não for a mais cara. E aí a gente foi num finalzinho de tarde, deu um sunset. E aí começou aquela visita muito natural e muito leve, onde fala de tudo, menos de casa. No final da visita, o proprietário falou, vamos conversar aqui, pô, vamos ficar aqui. Foi, chamou a funcionária, abriu champanhe e a gente ficou lá. É muito legal, né? E aí eu vi assim o filme na minha cabeça, cara, da onde eu saí, o tanto que eu já tinha vendido, aquele momento com as pessoas que estavam ali, eu falei, meu Deus do céu. Venci. E não vendi a casa, mas me marcou mais do que quando eu vendi a casa mais cara que eu já vendi na vida. É que, na verdade, claro, tu já trilhou uma trajetória, tu já pagou os teus boletos, mas no fim do dia é sobre a gente ajudar as pessoas e sobre ver o carinho. Quando eu sinto um carinho do cliente comigo, isso pra mim é uma coisa que me emociona, sabe? E uma coisa que aconteceu ali que foi muito assim, foram tanto o proprietário quanto o comprador, os dois meio que falou, pô, cara, muito legal, o Felt que trouxe aqui é legal, senão não ia te conhecer, esse cara é muito bom, vocês estão na mão dos melhores, porque isso é muito difícil acontecer. Geralmente o cara fala assim, então a gente vai ficar aqui, pode ir embora. Tipo, eles, não, fica aqui com a gente. Sim. Então ali foi um filme que passou na minha cabeça, eu falei, cara, que legal. E aí eu falo hoje que o mercado, a visita em si é muito gostosa, é muito prazerosa, porque você acaba convivendo com pessoas muito boas, com pessoas que você aprende muito e que você começa a trabalhar, mas você ter experiências que você nunca imaginou na vida. Eu realmente, assim, eu me encontrei no mercado imobiliário, eu sou advogada, passei por outros mundos, mas o mercado imobiliário realmente mudou minha vida também, né? Que eu tive que recomeçar depois que eu me separei, enfim. Mas eu passei por momentos duros, assim, no mercado, principalmente ser uma mulher sozinha, nunca ter trabalhado no meu imobiliário. E a ideia até de trazer esse podcast é falar um pouquinho das coisas que as pessoas não gostam muito de falar. E eu queria que tu contasse, assim, qual foi a maior bola nas costas que tu já tomou. Deve ter sido várias, eu imagino, Cara, né? Não é possível que seja só comigo. Vou te falar, o mercado imobiliário... É pros fortes, né? Muito.
A gente tá falando aqui só de milhões, de coisa boa, de experiência. Vamos falar agora Mas, pessoal, debaixo do tapete. A gente trabalha, viu? Meu Deus. Parece que não, a gente trabalha. É gravação, é atendimento, é administrar a empresa. Nossa, é muita coisa, é uma É gincana. muita coisa. E outra coisa, quando você lidar com clientes de altíssimo padrão, você tem algo que é o seguinte. Essas pessoas, elas pagam mais caro, mas elas querem a experiência. Elas querem o atendimento. Então, se você não suprir essas expectativas, você tá morto. Então, assim, tem muito estresse por trás. Tem muito desafio. Você tem que trabalhar todos os dias. E já te levei bolada nas costas de corretor. Já perdi... Perdi não, né? Fiquei sabendo que venderam uma casa de milhões e eu fui jogado por fora por corretor, entendeu? Já teve também, por exemplo, uma coisa que eu falo muito para os corretores em todos os podcasts que eu vou. Tenha uma organização financeira, cara. Nossa, esse é o maior erro do corretor. Eu vou te falar que, pô, até 2023, acho que foi 2023, pô, eu já era o Felt fenômeno e chegou um dia que eu não tinha dinheiro para pagar as contas. Por quê? Gastava mais do que ganhava. Eu ia te perguntar isso, sabia? Só que daí a gente entrou num outro assunto. Gastava mais do que ganhava. Se tu sempre teve essa consciência ou não. Não, pô, quem fez eu ter essa consciência que me transformou, eu era muito forte já no digital, já vendia muito. Mas quem me transformou numa potência de verdade foi minha atual esposa. Atual não, né? Porque eu nunca casei. Minha esposa. Adoro ela. Minha atual esposa, Minha pô, atual pra esposa, sempre. parece que ele tá no 10º casamento. Não, pô, minha esposa. A gente se conheceu e eu, nossa, levei ela pra Miami. Olha só, me levei ela pra Miami. A gente foi pra Cancún e ela se conhecendo. Mas, pô, e aí? Eu falei, não, tá comigo. Pô, deixar a mulher pagar alguma coisa? Não, tá comigo. Ela falou, nossa, que legal. Cara, fui gastando, chegou janeiro. Começou a apertar as coisas e eu depender de venda, e eu tava... Cara, foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, acho que em toda a minha carreira. Foi até quebrado, né? Não cheguei a quebrar porque eu não fiquei... Eu só não tinha grana, mas não cheguei a ter dívidas. Mas foi ter ficado sem grana sendo um cara grande. Eu acho que foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Uma das melhores coisas. Já tá respondendo tipo várias assim, perguntas pra mim. Cara, o cara é muito foda. Cara, o cara vende muito. E o dinheiro? Tu frustra a expectativa da pessoa sobre aquele ícone que ela criou. E aí, tipo assim... Não frustrei ninguém, porque ninguém sabe disso. Sim. Tipo, as pessoas sabem porque eu conto. Mas era um negócio assim... Ninguém de fora imaginava que eu, naquele momento, não tinha dinheiro para pagar um aluguel de um escritório. E grande, e andando com carrão. Isso é muito comum no mercado. E foi muito bom, cara. E aí chegou um momento que eu tava em casa e eu naquele jeito falei, cara... E eu tinha chamado minha esposa, que na época a gente namorava, pra morar comigo há um mês. Mas tu que vai ter que pagar a conta que eu não tenho dinheiro. Não, você não sabe. Eu tinha alugado um apartamento, tinha acabado de morar... Tinha acabado de mudar aqui pra Alphaville, aí conheci ela, aí eu falei... E aí, você não vem morar comigo? Tinha ido pra Miami em dezembro, que tinha um casamento, Miami, Cancún. Puta vida de rei e rainha. E aí eu tava contando com venda, e aí você fica contando a venda, não vinha. E eu comecei a ficar, tipo, estranho com ela. Falou, tá me traindo. É legal um dia ela contar isso. Ai, ela falou, tá me fazer traindo. um E aí começou... Ela. E ela ingressou no mercado imobiliário agora. Sim, eu sei, agora ela tá contigo, né? E aí ela começou... Tipo assim, eu meio que me esquivava e ficava no celular tentando vender de qualquer jeito. E assim, vendi. Só que você estava com o mercado imobiliário, não é que você vendeu e você já... Opa, você expulsa no bolso. Vai respingar lá daqui 6 meses, 1 ano. Por isso que eu falo assim, ó, corretor de imóveis, outra dica. Venda todos os dias. Saia da tua casa com seriedade, não perca tempo com coisas desnecessárias, saia de ambientes tóxicos. Por quê? Tua venda de hoje pode ser que seja recebida só daqui 3 meses, 1 ano, 6 meses. A roda tem que estar sempre girando. Você tem que vender todos os dias. Eu saio de casa para vender todos os dias da minha vida. E por isso que minha agenda é tão disputada. Porque eu não posso perder tempo com coisas desnecessárias.
Porque eu sei que a cada dia que eu não fizer o mínimo, eu não vou ter o máximo. Porque os grandes resultados não é assim, vou sair daqui hoje, vou treinar na academia, amanhã eu sou um bodybuilder. Não, o cara passa um processo. É isso. E você que está assistindo aqui, você é corretor, você é vendedor, você tem uma empresa, cara, leve a sério a tua vida. Consistência, né? Consistência. Faz um pouquinho todos os dias, que esse pouquinho vira um resultado gigantesco. Mas voltando à parte da crise, aí eu tava estranho, ela chegou em mim um dia e falou, parou, o que tá acontecendo? Você tá me traindo? Fala a verdade, que se você não me falar eu vou embora. Acho que tu preferia dizer que tava traindo porque não tinha dinheiro, né? Eu acho que é pior. Aí eu falei, caraca, velho, o que eu faço? Eu falei, não, aí eu peguei e falei, senta aqui. É isso. Aí eu acho que ela pensou, putz, entrei numa furada, né? Fui pra Miami, agora o cara não tem dinheiro pra pagar a conta de água. E ela sempre foi muito controlada, até hoje com dinheiro, mas é muito assim. Eu sou assim. Tanto que num dia ela foi trocar de carro, o bonitão, falei, mas peraí, você vai trocar de carro, você vai vender esse pra comprar o outro e tal? Não, vou pagar o outro à vista, depois eu vendo esse com paciência. E aí eu, nunca tinha tido um carro quitado na época. Eu, caracas. E aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, só que é o seguinte, você tá comigo? Você acredita em mim? Sei que você me conhece há muito pouco tempo, mas você é a mulher da minha vida. Eu quero que você me dê 20 mil reais. Eu não vou te devolver isso nunca mais, mas você vai ter a melhor vida que você já teve na sua vida. Você vai ver coisas que você nunca imaginou. Ela falou, qual é o seu Pix? Tu fez uma promessa que te fez ter que cumprir. Olha só. E aí eu peguei, cara, e ela falou, eu vou fazer, mas a gente tá junto e a gente vai controlar as finanças. E aí, cara, putz, de lá pra cá, mano... Genial. O que eu conquistei, sei lá, em 3 anos, eu não tinha conquistado na minha vida inteira. Que máximo. Sabe que eu sou super fã de vocês como casal, porque vocês são sempre juntos, né? Sempre. Desde que eu te conheço, ela sempre esteve junto. Então sempre, eu acho que um casal... Juntos. E assim, eu acho que também essa questão de ter passado por essa dificuldade foi muito boa. Uniu também vocês. Uniu. Porque ainda, como você não conhece muita pessoa, tinha blindagem de a grana é minha, a grana é sua. Sim. Ninguém sabe quanto o outro ganha. E aí de lá pra cá, cara, a gente criou bastante coisa juntos, mudou totalmente. E eu sempre falo nos podcasts, nas palestras, cara, cuide do teu dinheiro. Eu acho que tem 2 coisas na vida que você precisa levar a sério, tua vida e teu dinheiro. Sim, a gente precisa disso e até porque tu não pode passar essa insegurança, esse medo pro teu cliente. O cliente não tem nada a ver com a tua vida financeira. Só que eu sempre fui um cara muito mentalmente blindado. Não passava pro cliente. 0. E assim, eu sou um cara que às vezes tá um caos, mas no atendimento é modo avião. É modo avião, é ótimo. É modo avião, tô com atenção com aquela pessoa e o celular às vezes tá, assim, uma guerra. Mas aquele momento é daquela pessoa. Naquele momento é daquela pessoa, depois eu volto. Então, mesmo quando uma coisa que isso daí eu acho que é algo que o corretor também precisa ter, inteligência emocional. E mesmo quando eu tava quebrado, ninguém nunca soube que cliente eu negociava os negócios como se não precisasse de dinheiro. Era não preciso no telefone e aqui eu tô tomando banho de água fria, mas ninguém sabe. Mas é que a pessoa não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso, não precisa nem saber. Então, assim, a mente eu acho que é algo que manda muito. E se você não tá bem mentalmente, para o que você tá fazendo, recomeça no outro dia. Senão você vai perder grandes negócios porque você quer responder ou você quer ser reativo em uma hora que não precisa. Teve uma vez que eu tive um negócio que começou a me tirar do sério. Eu tenho vários que me tiram do sério às vezes. E aí eu peguei e falei assim,
e vendedor e comprador e eu no meio e tal, e um negócio muito assim, começou meio que virar pessoal dos dois e aquele negócio, eu falei, cara, e aí começou a respingar em mim, me falar besteira pra mim, aí eu peguei e falei assim, era tipo umas 9 horas da noite, e um falou assim, eu não vou querer mais, não importa, não sei o que, acabou. Eu falei, e ele teve essa reação por uma atitude do vendedor. Eu falei, cara, quer saber, eu vou ligar pra esse cara, eu vou descascar ele. Aí eu vi o horário e falei, quer saber, velho? Eu não vou resolver nada hoje. Eu vou dormir, eu vou pedir uma pizza em casa e acabou. Se eles são loucos, o problema é deles. No outro dia o vendedor, Felt, posso te ligar? Não tinha falado nada, deixei o negócio. Deixou ele esperando. Aí ele pegou e me ligou cedo. Eu falei, ixi, já vai vir falar. Então, eu conversei com ele, que eu vi o Instagram dele, eu resolvi ligar, pedir o WhatsApp pra entender o porquê que ele queria aquilo. A gente se resolveu, a gente vai seguir. Aí eu falei assim, eu tive um insight. Se eu tivesse sido explosivo, eu tinha matado o negócio, porque ninguém ia falar, eles não iam se falar. Segunda coisa, o horário que eu ia falar, ninguém ia resolver nada. E tá todo mundo cansado já. Terceira coisa, às vezes fazer nada é fazer. Olha aí, ó. Que aula. Querido, muito obrigada. Pessoal, obrigada por estarem aqui conosco. Sigam o canal, compartilhem, dê um like, dá uma força aí pra Manu que tá fazendo The True State. E tenho certeza que se vocês gostaram, vocês vão ter ótimos comentários para deixar aqui pra gente. Obrigada, Valeu, querido. pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo.